É com satisfação que eu convido você, aluno, aluna, professor, professora e demais interessados a acompanhar mais essa aula de Educação Física. Eu sou o Andrei e nessa aula de número 19 abordaremos a musculação, tipos de treino e precauções no uso dos equipamentos. Quero te lembrar, num primeiro momento, da importância de você responder aquela atividade obrigatória lá no Classroom, para que você tenha a sua presença computada. Vamos fazer então uma revisão da nossa aula anterior, para então darmos início à aula propriamente dita de musculação. Falamos na aula anterior sobre o histórico das academias. Então comentamos aí a Jane Fonda, uma atriz norte-americana, que foi uma das precursoras a difundir as atividades de academia no contexto da televisão, isso nos anos 80. Atividades de academia, então, existe uma variedade muito grande de atividades e você pode observar no seu dia a dia na sua cidade. Falamos sobre precauções quando você vai fazer uma atividade no ambiente de academia, principalmente relacionadas às articulações. Então comentamos na aula anterior sobre a coluna vertebral e a importância dos cuidados com a coluna durante a prática de exercícios físicos. E aí eu lancei uma questão sobre a aula experimental. Ela seria uma vantagem ou seria um risco? Não estou dizendo que você não deve fazer uma aula experimental. É um questionamento para você se perguntar quando você tiver interesse ou alguém tiver interesse em fazer uma aula experimental. Será que aquela atividade que eu vou participar, ela tem uma intensidade e um volume de treino adequados para a minha aptidão física? Se for adequada, provavelmente você possa fazer. Então é importante considerar isso. E aí, vamos fazer agora uma atividade. Quais são as precauções no uso dos equipamentos de musculação? Então vocês vão pensar um pouco quais precauções são importantes, respondam e já retornamos. Então, no final da aula, nós retomaremos essa questão e responderemos ela a partir dos conhecimentos que vão ser ditos e conversados aqui na aula. Falaremos agora um pouco sobre o aquecimento. Então, o aquecimento, para você participar de um treino de musculação, é importante. E eu trago aqui algumas considerações. Então, é importante aquecer para preparar o corpo para um exercício físico. Nesse caso, um treino de musculação. Existe então um aquecimento geral, ele pode ser feito numa esteira, numa bicicleta e assim por diante, e um aquecimento específico. Esse aquecimento específico, ele é praticado principalmente por pessoas que fazem musculação há um certo tempo. Então, antes do treino, o indivíduo vai se posicionar naquela máquina específica
e vai utilizar cargas menores e algumas séries em relação ao treino que ele realiza. Então esse vai ser um aquecimento específico. E aí eu lanço aqui um questionamento. Devo alongar antes do treino e entre as séries? Então é comum entre as pessoas que têm interesse pela musculação esse questionamento. E aí eu trago aqui uma citação, Junior et al. 2017, eles fizeram um estudo, ele consta nas referências, caso tenha interesse, e ele aponta nos resultados que alongar antes e entre as séries de um treino de musculação não é interessante, porque você vai perder rendimento e também você perde a potencialidade para desenvolver hipertrofia e força muscular. E aí falaremos agora sobre as variáveis do treino. Então, quando um profissional habilitado vai montar o seu treino, o que é importante ele considerar? Então, no primeiro momento, qual que é o objetivo? Então, o que eu quero com aquele treino? Qual que é o interesse da pessoa? Escolha dos exercícios. Quais exercícios são mais interessantes de acordo com aquele objetivo? Escolha dos equipamentos. Ordem dos exercícios. Número de séries. Número de repetições. Só relembrando que já comentamos em aulas anteriores que um conjunto de repetições vai corresponder a uma série. Então, como exemplo, 3 séries de 10 repetições. Então, um conjunto de repetições vai ser enquadrado aí como uma série. A carga, frequência semanal, então 3 vezes por semana, 2 vezes por semana. E o descanso ou o intervalo. Então, essas são as variáveis importantíssimas quando um profissional vai montar um treino de musculação. E a respiração também é importante. Não existe um consenso quanto à respiração na musculação, mas os autores que eu utilizei como fonte, como Fleck e o Kramer 2017, uma das grandes fontes utilizadas nesse ramo do conhecimento na área de educação física, eles apontam que quando você está na fase concêntrica do movimento, então como por exemplo eu vou fazer uma flexão dos cotovelos, um exemplo, o exercício rosca direta, eu vou fazendo essa flexão, então a fase concêntrica, eu vou inspirar, bloqueio a respiração e aí eu vou soltando conforme eu faço essa contração. Então, nesse caso, eu tenho a expiração durante a fase concêntrica do movimento. Então, repetindo, é isso que significa. E aí nós temos um teste que é muito utilizado nessa área de musculação. Antes de iniciar a fala sobre esse teste, é importante frisar que ele deve ser feito sempre sob a supervisão de um profissional habilitado e com conhecimentos científicos na área. Nunca tente fazer esse teste sozinho. Eu trago o teste apenas para conhecimento, para você saber que existe e como ele é feito. Então, ele significa uma repetição máxima, por isso que é um RM. Força máxima em um determinado exercício. Então, o objetivo do teste é identificar qual é a força máxima que uma pessoa consegue desempenhar naquele aparelho. Para fazer o teste, então é importante fazer um aquecimento específico com carga leve, foi aquilo que eu comentei no início da aula. Aumentar a carga e tentar realizar 2 repetições, então o indivíduo é colocado na máquina, vão sendo acrescentadas cargas e ele vai tentar executar 2 repetições. Se ele conseguir, espera-se 3 minutos aproximadamente, e ele vai fazer uma nova tentativa com um pouco mais de carga, até que ele não consiga mais executar 2 repetições e apenas uma. Aquela carga é que vai ser a carga chamada de carga de força máxima. Como eu comentei, um descanso de 3 minutos entre as tentativas, até que o indivíduo realize apenas uma repetição. Temos aqui 2 exercícios que fazem parte dos exercícios que são feitos nos aparelhos, no ambiente de musculação, supino reto, no GIF, e aqui a imagem nós temos o leg press. Então, de acordo com os manuais que vêm sendo publicados pelo Colégio Americano de Medicina do Esporte, esses são os 2 exercícios indicados para que seja feito esse teste. E aí agora falaremos um pouco sobre os métodos de treino de musculação. Então, quando eu vou fazer musculação, existem métodos
que o profissional ele vai direcionar de acordo com o objetivo da pessoa, do praticante. Falaremos no primeiro momento sobre o método de resistência muscular. Então, características desse treino, me acompanhe no slide. Repetições, uma quantidade igual ou superior a 15. Carga, 65% de 1 RM. Então, falamos no slide anterior sobre o teste de 1 RM. Então, como exemplo, digamos que a pessoa alcançou 100 quilos no teste do supino. Então, essa é a carga máxima no supino. Eu vou determinar a carga para um teste de resistência de até 65% de 1 RM. Ou seja, para o exemplo que eu dei, nós vamos considerar que a pessoa vai fazer um exercício com 65 quilos. 2 a 3 séries por grupo muscular, 3 sessões por semana, intervalos entre as séries, 30 segundos. Falaremos sobre os intervalos entre as séries e esses intervalos são muito importantes, devem ser considerados. Velocidade de execução moderada. E aí o acompanhamento profissional é que vai te ajudando a entender esse lenta, moderada ou alta. Quiz 1, vamos lá. Assinale a alternativa que não contempla variáveis do treinamento de musculação. Então, letra A, ordem dos exercícios, número de séries e carga. Letra B, intervalos, frequência semanal e descanso. Letra C, carga, número de repetições e ordem dos exercícios. Letra D, respiração, descanso e escolha dos equipamentos. Ou letra E, frequência semanal, aparência física e carga. Um tempo para pensar e responder. Então, a alternativa que não contempla variáveis do treinamento de musculação é a letra E, frequência semanal, aparência física e carga. Frequência semanal e carga, sim, porém aparência física não. Então, um treino de musculação não deve se basear apenas na aparência física da pessoa. Ela pode ser um dos elementos, mas tem outras variáveis, como foram apontadas aqui, que são mais importantes e relevantes. Continuando, então, falando sobre os métodos de treino. Então, agora falaremos sobre a hipertrofia muscular. Então, basicamente, quando eu falo em hipertrofia, estou falando do aumento da seção transversal do músculo. Temos aqui uma imagem exemplificando. Então, eu tenho um corte transversal e aí esse aumento vai se dar nessa área transversal do músculo. Características desse treino. Então, repetições 6 a 12. Observem que nós temos menos do que 15, como era no treino, com foco na resistência muscular. Carga, 67 a 85% de uma repetição máxima, conforme o teste que nós abordamos. Uma quantidade igual ou superior a 3 séries por grupo muscular. Intervalos entre as séries, 30
a 60 segundos. Existe variação na literatura quanto a esse tempo, mas em média é isso que aparece. Então, mais uma vez, é importante considerar o tempo de descanso. Muitas pessoas que frequentam academias, elas gostam de conversar e falar sobre várias coisas, enfim, é um momento de descontração também. Porém, esse tempo de descanso deve ser sempre respeitado para que você alcance os objetivos com aquele treino. Velocidade de execução moderada. Agora, um outro método para desenvolver força muscular máxima ou pura. Então, quando eu falo em um treino de força, eu estou falando do treino de musculação. Agora, quando eu vou falando de um método de treino, aí eu vou dizer força muscular máxima ou pura, de acordo com a literatura específica. Características: uma quantidade igual ou inferior a 6 repetições, carga de 85% a 100% de uma repetição máxima, 2 a 6 séries por grupo muscular, intervalo entre as séries 3 a 5 minutos. Então observem que quando eu faço um treino para desenvolver força muscular, esse tempo de intervalo já é maior em relação aos métodos vistos anteriormente. E velocidade de execução também moderada. Lembrando que essa velocidade vai ser ajustada e quem vai te ajudar é o profissional. Quiz 2. Assinale a alternativa que caracteriza um treino de força muscular máxima ou pura. Letra A. No máximo 6 repetições e carga entre 85% e 100% de uma repetição máxima. Execução de 6 a 12 repetições e carga entre 67% e 85% de uma RM. C. Execução de 15 repetições ou mais com cargas leves. Ou letra D. No máximo 6 repetições e carga entre 67% e 85% de uma repetição máxima.
Então, quando eu falo de um treino de musculação, um método para potencializar a minha força muscular máxima ou pura, eu vou considerar no máximo 6 repetições e carga entre 85% e 100% de uma repetição máxima. Um outro método agora, potência muscular. Então, antes de falar das características, observem esse GIF. Nós temos aqui a cobrança de uma falta num jogo de futebol. Aqui, o indivíduo está realizando um movimento com grande potência muscular. Por quê? Porque ele está desenvolvendo uma grande quantidade de trabalho. Então, ele desenvolve força para realizar esse movimento, aliado ao encurtamento muscular no menor tempo possível, ou seja, em alta velocidade. Então aqui nós identificamos a presença da potência muscular. Como é que eu desenvolvo essa potência no treino de musculação? Aí sim, nós temos as características do treino para desenvolver isso nas pessoas. Repetições. Ela é variável, geralmente menor que 10, então isso vai variar de acordo com a especificidade da modalidade esportiva. Carga, 30% a 90% de uma RM, também dependendo da intencionalidade do preparador físico e da especificidade da modalidade. Uma quantidade igual ou superior a 4 séries por grupo muscular. Intervalo entre as séries maior do que 3 minutos de descanso. E velocidade de execução rápida, justamente para se aproximar do movimento propriamente dito. E aí nós temos uma outra manobra comum na musculação. Há muito tempo ela vem sendo citada, é utilizada, e é importante saber como ela é feita e se eu devo ter precauções quando eu vou executar essa manobra. Basicamente, a manobra de Valsalva, conforme a imagem, eu vou inspirar, bloquear a respiração e fazer um movimento concêntrico. Como exemplo, novamente, a flexão dos cotovelos. Então, inspirei, bloqueei a respiração e faço um movimento concêntrico. Um movimento concêntrico com a respiração bloqueada. Então, esse movimento com a respiração bloqueada é que vai ser chamado de manobra de Valsalva. Então, a expiração é bloqueada pelo fechamento da glote, concomitante, ao mesmo tempo, ao aumento da pressão intratorácica. Essa manobra, então, não é recomendada durante os exercícios do treinamento resistido ou treino de musculação, porque a pressão arterial aumenta substancialmente. Então, esses autores que são muito citados na literatura em relação a treinos de musculação, eles apontam essa cautela com essa manobra, porque se a pessoa numa condição de saúde já deve considerar isso quando vai executar essa manobra, quanto mais uma pessoa que tenha hipertensão. Então, isso deve ser evitado. E aí, com estresse, agora sim. A manobra de Valsalva é realizada pelas pessoas em atividades como se levantar, tossir, empurrar objetos pesados, entre aspas, espreguiçar e na fase expulsiva no trabalho de parto. Sobre essa manobra, assinale o item correto. Letra A. A inspiração é bloqueada com o aumento da pressão intratorácica. Letra B. A expiração é bloqueada com redução da pressão intratorácica. Ou letra C. A expiração é bloqueada com o aumento da pressão intratorácica. Desculpem. Então, leiam com atenção e respondam.
A alternativa mais adequada, então, para essa questão é a letra C. A expiração é bloqueada com o aumento da pressão intratorácica. E isso é que identifica a manobra de Valsalva. Alguns equipamentos que estão presentes no ambiente de musculação. Esses equipamentos normalmente são utilizados para que as pessoas façam um aquecimento geral ou ainda em treinos em que o foco seja perda de peso, por exemplo. Então, a esteira, bicicleta ergométrica, elíptico e simulador de escada. Alguns exemplos. Aí, quando falamos de aparelhos presentes numa sala de musculação, a variedade é muito grande. Eu trouxe alguns aqui para nós termos uma ideia. Então, tanto aparelhos quanto exercícios. Supino, voador, pulley, remada, rosca direta, tríceps polia, elevação lateral, agachamento, flexora, leg press, adutor, abdutor, glúteos, panturrilha, abdominal. Então observem que alguns exercícios, o nome está relacionado à ação muscular ou ao grupo muscular que é ativado durante aquela prática. Temos aqui uma imagem à direita de alguns equipamentos de musculação e à esquerda um indivíduo fazendo um exercício com pesos livres, como é chamado no ambiente de musculação. Eu não tenho uma máquina envolvida durante o exercício. Então, um dos pontos importantes que abordamos na aula anterior e eu gostaria de frisar aqui com vocês é a importância do alinhamento postural. Então, pensando em coluna vertebral, quando estamos utilizando cargas para fazer um exercício, é importante manter esse alinhamento postural, do início ao fim do exercício, do movimento. Temos aqui mais dois GIFs exemplificando exercícios e aparelhos de musculação, o agachamento, squat, e também um exercício numa máquina. Aqui temos mais dois exemplos. Então, do lado esquerdo, o indivíduo está realizando um exercício no banco e do lado direito também no banco. Observe que as posições são diferentes. Então, dependendo da posição, eu vou ativar um grupo de muscular diferente. E vai predominar a ativação muscular em um grupo ou em outro. É importante frisar também que alguns exercícios, eles têm a ativação de uma quantidade maior de músculos e outros exercícios uma quantidade menor. Aqui nós temos um ambiente da sala de musculação e na imagem superior à direita nós temos ali os halteres. Então normalmente se chama de halteres os equipamentos aí até 10 quilos e os dumbbells aqui embaixo, na imagem inferior, que são cargas acima de 10 quilos. Então, precauções. Quais são os cuidados importantes quando eu pratico a musculação? Seguir as orientações do profissional. Técnica de execução. É muito importante sempre aprender e desenvolver essa técnica para depois eu pensar em carga, em outros aspectos, outras variáveis do treino. Progressão nas cargas, sempre respeitar essa progressão. Manejo das cargas e dos equipamentos, muito cuidado quando você levantar a carga, quando você colocar novamente no local adequado. Não deixar esparramado pela academia, você pode gerar um transtorno ou criar um ambiente que as pessoas podem se machucar. E aqui nós temos um GIF para exemplificar a importância da técnica, da progressão das cargas e outras variáveis no ambiente de musculação. Falando ainda das precauções, já comentei anteriormente, o alinhamento da coluna vertebral. Observe nessa imagem à esquerda, a primeira moça que está no primeiro plano da imagem, ela apresenta um alinhamento postural e o indivíduo mais ao fundo da imagem, ele tem uma curvatura na coluna. Então, isso deve ser evitado quando você faz um exercício com cargas. E do lado direito, nós temos ali uma pessoa fazendo um exercício, que ele pode ser o adutor ou o abdutor. Nesse caso, ele está fazendo abdução. E observem a coluna. Então, essa curvatura, na presença de um movimento com uma resistência muito alta, pode gerar transtornos. A higienização dos equipamentos, nesse momento de pandemia que estamos vivendo, é mais importante ainda, não somente quando o equipamento tem uma aparência de que ficou suor, então sempre higienizar os equipamentos. E é importante evitar adaptações dos aparelhos. Então, pessoas especializadas criaram e desenvolveram aquele aparelho considerando vários aspectos. Então, toda adaptação deve ser evitada, deve ser feita com cautela. Quiz 4.
Assinale a alternativa mais coerente, levando em consideração as precauções no uso de equipamentos de musculação. Letra A. A técnica de execução dos exercícios deve ser observada desde o primeiro dia de treino. Letra B. Os equipamentos devem ser higienizados exclusivamente quando ficarem úmidos devido ao suor. Letra C. A progressão nas cargas é indispensável. Letra D. Os equipamentos podem ser utilizados de forma adaptada desde que alguém tenha feito anteriormente. Pensem e respondam. Então, quando falamos em precauções no uso de equipamentos de musculação, é importante a técnica de execução dos exercícios deve ser observada desde o primeiro dia de treino, essa é a alternativa mais adequada. O descanso. Então, o descanso é importantíssimo quando falamos de treino de musculação. Não somente, mas o nosso foco na aula de hoje é a musculação. Então, entre as séries, quando eu falo de treino de resistência, 30 segundos em média.
Treino para hipertrofia muscular, 30 a 60 segundos. Treino de força máxima ou pura, 3 a 5 minutos. E treino de potência muscular maior que 3 minutos. Então, esse tempo deve ser respeitado durante o treino para que você alcance o objetivo e adquira maior potencialidade muscular para aquele objetivo. Vamos a uma atividade agora, vamos retomar aquela questão do início da aula. Quais são as precauções no uso dos equipamentos de musculação? Então, agora vocês vão responder a partir do que foi dito aqui na aula. Então, quais são as precauções no uso dos equipamentos de musculação? Abordamos aqui na aula as principais que devem ser consideradas. Então, seguir as orientações de um profissional, técnica de execução, progressão nas cargas, manejo das cargas dos equipamentos com cuidado e com cautela, evitar a extensão máxima das articulações,
alinhamento da coluna vertebral, higienização dos equipamentos e evitar adaptações nas máquinas. Considerações finais na nossa aula, então, falamos sobre o aquecimento geral e específico, variáveis do treinamento, teste de uma repetição máxima, métodos de treino, então, resistência muscular, hipertrofia muscular, força muscular máxima ou pura e também potência muscular. Exercícios e equipamentos, então exemplificamos aqui alguns, as precauções, como falamos anteriormente, e o descanso, esse intervalo que também deve ser considerado e sempre respeitado. Estão aqui as referências dessa aula, é importante que leiam e busquem além do que foi dito aqui na aula. Eu agradeço muito a sua atenção, espero que tenha gostado da aula e até a próxima. Tchau!